Aqui está ótimo. Tá bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ao querido pastor Valmir, aos músicos e cantoras, todos os irmãos aqui da técnica, especialmente você que nos acompanha agora aí na sua casa, eu cumprimento a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz em estar aqui e poder trazer a palavra nesse momento tão importante para essa igreja, Igreja Evangélica Fé para Todos, e para todos, para quem repercutir, a transmissão desta pregação. Bom, a ideia dessa mensagem vem de encontro a um questionamento. Muitas pessoas estão perguntando agora, por que isso tudo? Por que essas coisas acontecem? Por que essa calamidade? Por que o mundo inteiro foi atingido por essa epidemia, por essa pandemia? Por essa catástrofe, por que o mundo todo está refém disso? Meu Deus, o que está acontecendo? Bom, muitos levam para o Apocalipse, enfim, há várias ideias sobre isso. Eu quero ir à origem de tudo. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e entender a origem de tudo. A resposta a essa pergunta, esse questionamento, e o tema dessa mensagem, inclusive, seriam: tudo isso por causa do pecado. Tudo isso por causa do pecado. Gênesis capítulo 3 nos fala sobre a origem do pecado, o que é pecado, definições de pecados. Mas antes até de começar a ler o texto, deixe-me lembrar algumas coisas. Em 2012 eu estive em Antuérpia pela primeira vez, no norte da Bélgica, e conversando com um bispo africano do Togo, eu perguntei para aquele bispo, como é que vocês fazem para ganhar almas para Jesus, conduzir pessoas a Cristo aqui nesse país, especialmente nessa cidade? E naquela conversa ele me disse o seguinte: pastor Cassiano, aqui é o seguinte, nós precisamos de no mínimo 2 anos para convencer alguém que precisa de Jesus como Salvador. Eu disse, como assim 2 anos? Ele falou, sim. Primeiro nós precisamos ganhar a amizade, ganhar a confiança da pessoa. É muito complicado um belga se aproximar de alguém, a cultura aqui é bem fria, bem diferente do que vocês vivem lá na América do Sul. Então primeiro você tem que conseguir a aproximação, tornar-se amigo da pessoa, aí quem sabe depois de uns 6 a 7 meses você consegue almoçar com ele. Enfim, se em 1 ano você conseguir conquistar a amizade de um belga, aí, com a amizade conquistada, aí você vai para a fase 2 da evangelização, que é convencê-lo dos seus pecados. Porque não existe mais ideia de pecado, dizendo aquele bispo africano do Togo para mim, sobre a questão cultural, especialmente Antuérpia, no norte da Bélgica. Ele disse, não, até você confessar, até você convencer que a pessoa é pecadora, leva mais 1 ano, porque a ideia deles é a seguinte: não, eu pago meus impostos, eu sou um excelente cidadão, eu tenho meu emprego. Mas e com relação a adultério? E com relação a pecados sexuais? Visto que lá é comum as mulheres que se entregam, que vivem da prostituição, elas vivem dentro de cabines de vidro e ali a prostituição é oficializada, é uma profissão, arrecada-se impostos, inclusive, em cima dessa profissão. Bom, do ponto de vista legal está ok, mas do ponto de vista bíblico é pecado. Prostituição é pecado, a Bíblia condena a prostituição. Então, a cultura do mundo hoje, ela está completamente, em vários lugares, completamente desconectada da vontade de Deus. Completamente desplugada daquilo que Deus orienta para que vivamos. Então as pessoas não querem viver mais do jeito de Deus. As pessoas querem viver do seu próprio jeito. E simplesmente desprezam o Criador, e não só o desprezam, como o enfurecem. O Criador dos céus e da terra nos fez com alguns propósitos, e para que esses propósitos existissem e fossem obedecidos, Ele criou as suas leis, Ele criou o seu jeito. Mas, repito, a maioria do mundo hoje não quer saber de Deus, não quer saber da sua palavra, não quer saber da sua vontade, não quer saber de viver do jeito dele. A consequência disso sempre será punição, sempre será juízo. Deus é bom, Deus é piedoso, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, porém, Deus não vai aceitar que a bagunça
seja tão grande como está nos dias de hoje. Vamos ver sobre isso? Bom, o capítulo 3 de Gênesis ele está escrito para aviso, para orientações, é a chamada pedagogia sobre o pecado. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, ao diabo que estava na serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, o início dessa narrativa de Gênesis 3 começa aqui a falar sobre a tentação, mas algumas coisas preliminares precisam ser ditas. Primeiro, Deus fez Adão e Eva e os colocou num ecossistema perfeito. Deus criou a humanidade, Deus criou esse casal, Deus criou o homem para viver em um lugar maravilhoso, espetacular. É interessante lembrar que no Jardim do Éden não existia vírus, não existiam bactérias, não existiam fungos que eram nocivos à vida humana. Deus fez tudo perfeito, Deus entregou ao ser humano um planeta perfeito. Deus entregou a Adão e Eva um ambiente espetacular, maravilhoso, e além disso, deu-lhes a capacidade e a possibilidade de viverem eternamente se eles se mantivessem obedientes à vontade do Criador e comessem da árvore da vida. Claro que existia um inimigo, Satanás, e com inveja do ser humano, ele possui a serpente e investe o seu ataque contra este casal, feito à imagem e semelhança de Deus. Então o diabo entra em ação, porém quero ressaltar que o diabo entra em ação como tentador, o diabo entra em ação como alguém que vai sugestionar, o diabo entra em ação como alguém que vai apenas tentar. Grave isso. E tentando a mulher, ele lança a sua primeira seta, que é a seta da dúvida. Eu quero lembrar que a tentação, ela sempre se dá em 3 fases. Aconteceu com Adão e Eva, acontece comigo e com você hoje. Quando o diabo quer tirar você da presença de Deus, quando o diabo quer tornar você uma pessoa rebelde à vontade do Criador, quando o diabo quer jogar você de encontro a Deus, ele começa sempre nesse processo. Ele viu que deu certo com Adão e Eva, ele repete isso há milhares de anos. Primeiro, o diabo coloca a palavra de Deus em dúvida. Ele questiona aquilo que Deus disse. Ele chega para a mulher e diz para a mulher que ela deveria comer. É assim que Deus disse, dúvida, não comereis de toda. Não, Deus não disse que não poderia comer de toda a árvore do jardim. Deus disse que só uma árvore era proibida. E aqui vale a pena ressaltar também o seguinte: Deus fez um ecossistema perfeito, colocou o casal ali dentro, tudo do bom e do melhor, só que por causa do livre-arbítrio, a capacidade que Deus nos deu de escolha, nós não somos animais, nós não vivemos por instinto, nós não somos como um gato, um cachorro que nasce e é formatado para ser gato e cachorro. O ser humano, ele faz escolhas, o ser humano tem inteligência, o ser humano tem a capacidade de discernir e escolher. Porém, dentro desse gradiente de inteligência que Deus nos deu, veio essa questão da livre escolha. O livre-arbítrio é algo poderoso, tanto para o bem como para o mal. E por que Deus fez o ser humano com a capacidade de escolha? Porque Deus nos fez para relacionamento. Deus não criou robôs. Deus não quis que o homem e a mulher, que nós seres humanos fôssemos pessoas escravas na nossa vontade. Deus queria que nós tivéssemos vontade própria de nos relacionarmos com Ele. Aliás, Deus só fez 2 seres com essa capacidade, os anjos e depois nós, seres humanos. Então, Deus coloca Adão e Eva ali e quer que eles gostem dele, que eles queiram a ele, que eles o louvem, que eles o adorem, que esse sentimento seja espontâneo, ou seja, livre escolha. Porque o ser humano tem a capacidade de escolha, porque Deus quer relacionamento e não uma escravidão de vontade. Em cima disso, o diabo monta o seu projeto, o seu plano nefasto de tentar e afastar o homem e quebrar esse relacionamento.
Voltando ao texto, ele joga uma dúvida. Vocês não podem comer de árvore nenhuma do jardim, nenhuma árvore. Que coisa horrível. Quer dizer que Deus fez isso tudo aí, do bom e do melhor, e vocês não podem desfrutar? A mulher recebe a seta da dúvida, assimila e diz para a serpente: não são todas as árvores não, só tem uma árvore que a gente não pode, que é a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo consegue a atenção da mulher, o diabo consegue chamar a atenção de Eva com a dúvida. O processo do pecado, repito, sempre começará com a dúvida. Você conhece a palavra de Deus, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado? Sei, pastor. Então o diabo vai sempre querer colocar isso em dúvida. Será que isso que você acredita está certo? Será que o que você aprendeu na Bíblia está certo? Será que o que o seu pastor te ensina está certo? Será que todos esses anos de fé evangélica, tudo isso está certo? Olha aí o coronavírus, olha aí o Covid-19, olha as pragas, olha aí. Será que o seu Deus vai te proteger? Será que o seu Deus vai te ajudar? Será que nesse momento de desgraça, será que nesse... E aí começa o será. A dúvida sempre será inimiga da fé. Você precisa acreditar naquilo que você aprendeu com a palavra de Deus, o que você aprendeu na sua igreja, o que você ouviu dos seus pastores. Você precisa agora estar firme na fé, porque o diabo vai tentar sequestrar a sua fé e implantar a dúvida na sua alma para que você se desestabilize completamente. Não é tempo de duvidar, é tempo de crer, de acreditar. Eu creio. A única âncora que você tem nessa tempestade é tudo o que você aprendeu até hoje na palavra de Deus, nas pregações na sua igreja. Fica firme, não vá pelo será da serpente. E aí vale a pena ainda dizer que o pecado nunca é um ato inconsciente, especialmente para o crente, especialmente para o cristão, especialmente você que serve a Jesus, porque você tem o Espírito Santo morando dentro de você. O pecado sempre será um ato consciente, um ato de escolha, um ato em que a pessoa pensa, em que a pessoa passa por esse processo de dúvida. O diabo começa primeiro causando dúvida no seu coração, e se você escorregar e decidir, aí sim o pecado acontecerá. Voltando ao texto, o diabo coloca em dúvida: e aí, é ou não é, pode ou não pode, você não pode comer de árvore nenhuma. Eva, atraída por essa conversa da serpente, dá-lhe atenção, e ela, repito, ela diz: olha, nós não podemos comer dele, nem tocar nele, disse Deus, para que a gente não morra. Quando o diabo percebe que a mulher assimilou a dúvida, ele joga a segunda seta, versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Não, que é isso? Nada a ver. Versículo 5. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Segunda seta, para fazer a pessoa cair em pecado, para que a pessoa escolha o errado, para que a pessoa escolha o mal. Você assimilou a dúvida, você está em dúvida sobre aquilo que você aprendeu na palavra, o que você vem ouvindo na sua igreja, você assimilou a dúvida, em seguida o diabo vai dizer que você deve fazer, porque tudo que você aprendeu está errado e é mentira. Ele diz para a mulher: não, sabe por que Deus proibiu vocês de comerem desse fruto? Porque vocês só conhecem o bem. Vocês estão deixando de conhecer o mal, e o mal é muito bom, o mal é muito legal. Sabe, Deus está omitindo de vocês o mal, vocês só sabem o que é certo, vocês ainda não desfrutaram do errado. Não, Deus é um ser egoísta, Deus está querendo impedir vocês de desfrutarem do mal. Olha que coisa horripilante, diabólica. Quando a mulher assimila a dúvida, o diabo lança a seta da incredulidade. Pare de acreditar, acredita nisso não. Deus está roubando de vocês o prazer do erro. Deus está roubando de vocês o prazer de fazer coisas erradas. Fazer coisas erradas é muito bom, vocês só sabem fazer o certo. Em seguida, a dúvida sempre virá a incredulidade. Repito, você que está agora ouvindo essa palavra,
Tudo que você conhece sobre Deus, tudo que você leu na Bíblia, tudo que você assimilou de pregações, fica firme nisso. Não duvide da palavra de Deus, porque se você duvidar, em seguida você irá rejeitar. Primeiro duvidar e depois rejeitar. Não é bem assim não, o que foi pregado não é bem assim não, o que foi ensinado, não, já não estou mais acreditando, a situação está tão catastrófica, a situação está tão complicada, já não estou acreditando em mais nada, eu já não sei mais se Deus existe, o que eu sei é que esse vírus está matando gente no mundo todo, eu não esperava um negócio desse, calma, firme na palavra, firme nas promessas. O diabo tenta desestabilizar você, com a dúvida e com a incredulidade. Mas hoje não é dia de incredulidade, hoje é dia de fé, hoje é dia de ficar firme naquilo que você conhece. Vou repetir, a única âncora que você tem nessa tempestade é a sua fé na palavra de Deus. Aquilo que Deus disse, a Eva disse para a serpente, para o diabo, Deus disse. O diabo colocou em dúvida, em seguida a incredulidade. E aí, quando você duvida da palavra, e duvidando, passa para a segunda fase, que é deixar de crer, você rejeita a palavra. O diabo jogou aqui uma seta de vaidade junto com a incredulidade, porque disse para a mulher que ela seria como Deus. Olha, só Deus conhece o bem e o mal, vocês humanos só conhecem o bem, então vocês precisam desfrutar do mal. E aquilo trouxe ao coração da mulher o desejo de conhecer o errado, o desejo de conhecer aquilo que Deus não queria que eles conhecessem. Versículo 6 de Gênesis 3, diz essa narrativa, que é uma narrativa trágica, porém de aviso, de orientação. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa, interessante, até o diabo implantar no coração, sugestionar a dúvida e a rejeição ou incredulidade, a árvore não tinha nenhum aspecto positivo, mas depois de assimilar a dúvida e rejeitar a palavra, a mulher olhou e diz a Bíblia que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. E aí, ladeira abaixo, tomou do seu fruto. Enquanto ela está segurando aquele fruto na mão, havia tempo de voltar atrás. Enquanto ela está segurando aquele fruto, ela podia desistir, mas ela já estava completamente disposta a querer desfrutar do errado, a querer desobedecer a palavra. Deus disse, e ela não só toma, mas pega e come aquele fruto. E agora a mulher, infectada pelo pecado, passa a ser também agente de tentação. Agora já não precisa do diabo usar a serpente para ir até o homem Adão. A própria mulher, em pecado, caída no pecado, serve de agente de tentação. E diz no final do versículo 6 que ela mesma deu ao seu marido e ele também comeu. Os dois desobedeceram a palavra de Deus. Os dois escolheram o seu próprio eu. As três fases do pecado são duvidar daquilo que Deus disse, rejeitar aquilo que Deus disse e satisfazer o seu ego, satisfazer o seu eu. Nenhum pecado, especialmente para você que é crente, é um ato inconsciente. Ninguém está andando assim, de repente sai no tapa com alguém, ninguém está andando pela rua, de repente vai para um motel para adulterar, ninguém está andando assim pela rua, de repente rouba os outros, eu não queria, eu peguei um revólver e roubei. Isso não existe. Para nós seres humanos o pecado é sempre pensado, arquitetado. Você pensa, você projeta e você executa, é um processo. Não acontece subitamente, é um processo que vai por dúvida, incredulidade e soberba ou vaidade. A mulher achou que poderia ser como Deus. Quer saber, Deus não quer que eu coma, porque Ele não quer que eu seja igual a Ele. Não, eu vou comer, eu vou ser como Deus. A chance que eu tenho de ser como o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, me foi dada, e eu não vou desperdiçar, eu tenho que ser igual a Deus. A vaidade, a soberba, o desejo de satisfazer o seu ego, a minha vontade acima da vontade de Deus, eu vou fazer do meu jeito, porque quem manda na minha vida sou eu. Mas e a palavra de Deus? Não quero saber. E o que Deus pensa? Também não quero saber. Mas isso aí não é desobediência? Que nada, Deus entende, Deus sabe, eu vou fazer do meu jeito, porque agora eu quero me satisfazer, esse negócio vai ser bom, seja sexo, seja dinheiro, seja violência, seja o que for, eu vou fazer do meu jeito. E o jeito de Deus? Não, o jeito de Deus não me importa. Então a decisão é sempre lúcida, sempre consciente.
ninguém peca por acidente. Sempre haverá uma escolha consciente e egoísta. Do ponto de vista individual, cada ser humano na Terra, e do ponto de vista macro, todas as nações. As pessoas, as cidades, os países escolhem se vão viver do jeito de Deus ou se vão viver do seu próprio jeito. Gênesis 3, até o versículo 6, mostra a decisão consciente, egoísta, vaidosa, soberba deste casal, que tinha tudo para dar certo, repito, viviam num ecossistema perfeito, sem doença, sem morte, apenas a presença de Deus, desfrutavam de um mundo melhor, mas num ato egoísta, insuflado, tentado pelo diabo, mas num ato que eles decidiram, num ato egoísta, decidiram satisfazer os seus egos, desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus, bateram de frente com Deus, quiseram viver do jeito deles e não do jeito de Deus. E aí? A narrativa acaba aqui, e aí a gente fica diante de um ato de extrema desobediência, rebelião, um ato que entristece o coração do Criador, um ato que deixa Deus muito triste, muito chateado, e a narrativa para por aqui, porque o homem tem livre-arbítrio, ele faz o que quer, pronto, e vamos para casa? Não, aí não. O mesmo capítulo que mostra o processo do pecado, dúvida, incredulidade e soberba, também vai mostrar as consequências. Também vai mostrar o que acontece depois que o ser humano decide viver a lei ou a vontade de Deus. Também vai mostrar o que acontece quando eu, você, ou todas as pessoas do seu bairro, da sua cidade, ou as nações da terra, quando a humanidade decide, Deus, eu não quero saber do Senhor, eu não quero saber da sua vontade, eu vou viver do meu jeito. Ok, você tem essa escolha, porém haverá consequências. Os seres humanos querem o pecado, mas os seres humanos não querem as consequências. Tudo isso que está acontecendo por causa do pecado, da desobediência. As consequências sempre virão. Versículo 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esse versículo 7 fala da vergonha e do escândalo que o pecado traz. Quantas meninas que acham que ter relacionamentos sexuais com várias pessoas é normal, até que aos 14, 15 anos de idade aparecem grávidas. Na verdade, hoje, até gravidez de adolescente já não está trazendo mais vergonha para ninguém. O pecado está tão descarado, a situação está tão calamitosa, né? Essa rebelião contra Deus é um negócio tão terrível nos dias de hoje, que até meninas, fulano engravidou, vamos criar, né? Porém, todo pecado trará escândalo. E repito, o problema é que os escândalos estão sendo até minimizados por essa cultura de pecado dos dias de hoje. Mas a primeira reação de Adão e Eva é olharem um para o outro e perceber que estavam nus, ficaram com vergonha um do outro, se escandalizaram um com o outro e foram fazer essas folhas de figueiras, que é um negócio absurdo. Como é que a pessoa acha que vai se cobrir com essas folhas? Ou seja, acha que realmente poderá viver de aparências. Uma das consequências mais terríveis, vexatórias do pecado, é a pessoa achar que fazendo folhas de figueira está tudo resolvido. Achar que pode usar argumentos filosóficos, sociológicos, antropológicos para tentarem driblar aquilo que a Bíblia diz. Não, vai trazer vergonha, vai trazer vexame. Essas folhas de figueiras, viver de aparências diante de Deus não cola, diante de Deus não funciona. Primeira consequência, versículo 7, escândalo, vergonha e tentar tapar o sol com a peneira. Tentar tapar o sol com a peneira. Versículo 8, as coisas vão piorando.
ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, porque esse era o momento do relacionamento, na viração do dia à tardinha, Deus tinha o prazer de ir lá conversar com os dois. Deus fez Adão e Eva para relacionamento. Deus não criou leis absurdas. Olha, eu coloco vocês dois aí, e vocês têm que me obedecer, porque eu estou mandando, e eu sou um ditador, e se vocês não fizerem, eu mato vocês. Mas isso é mentira do diabo, da serpente. Deus não os criou para tê-los em uma escravidão legal. Deus os criou para ter relacionamento, para trocar ideia, para bater papo. O prazer do Todo-Poderoso era ir lá à tarde conversar com os dois. Mas o diabo, rebelde, quanto mais rebelde por natureza, colocou no coração dos dois essa rebelião. Eles aceitaram, eles assimilaram, eles pecaram, eles escolheram desobedecer a Deus e agora se tornaram tão rebeldes como Satanás. Mas Deus vai ao encontro dos dois para conversar, para ter um momento de relacionamento, de comunhão, e aí vem o pior. Eles se esconderam. Esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então eles agora já não queriam falar com Deus, eles não queriam buscar a Deus, eles queriam se esconder de Deus. Aquele que era o melhor amigo, o Pai, quem os criou, agora era alguém de quem eles tinham vergonha. Adão, onde você está? Esconde, esconde, Eva, corre, corre, ele está chegando. Ué, mas todos os outros dias anteriores não eram momentos de alegria, de prazer, de satisfação, conversar com Deus, estar com Deus? Oh, Criador, oh, aqui estamos, vamos conversar. Não, nesse dia eles não querem conversar, nesses dias eles querem se esconder. Porque quando você peca contra Deus, quando você escolhe viver do seu jeito e não do jeito de Deus, a presença de Deus para você, ela já não é prazerosa, não é de celebração e alegria. A presença de Deus passa a ser um peso de justiça. Corre, porque Deus está chegando, Adão diz para Eva. É interessante a gente olhar para o mundo hoje e ver que as pessoas estão querendo fugir de Deus. Porque insistem nas práticas homossexuais e lésbicas, porque insistem na corrupção, em fraudar impostos e roubar o povo, porque insistem em roubar um celular e dar um tiro na cabeça do outro por causa de um celular, porque insistem em fazer tudo aquilo que Deus disse não façam. Então as pessoas preferem continuar fazendo o que é errado, por livre-arbítrio, por livre escolha, e não quererem Deus, ao contrário, se escondem de Deus, do que ir até Deus, confessando os seus pecados, se arrependendo. Foi essa a ação do primeiro casal, e essa é a atitude de bilhões de seres humanos hoje na Terra. Eles se escondem de Deus. No versículo 9, Deus os chama, mas eles estão ali contra-argumentando, e veremos já. Uma outra consequência terrível de terem querido viver do jeito deles e não do jeito de Deus, é o que diz o versículo 16, quando Deus começa agora a aplicar a sua justiça. Porque quem criou tem a autoridade para julgar. Quem criou tem a autoridade para legislar. É um absurdo o ser humano achar que Deus não pode intervir na vida dele. É um absurdo. Bom, a grosso modo, e numa proporção tão distante, mas tentando trazer de uma forma mais simples, é como um filho rebelde aos seus 16, 17 anos de idade, que diz para o pai assim, não pai, o senhor não manda na minha vida, né? Eu não pedi para nascer, eu vou fumar maconha, eu vou cheirar cocaína, eu vou para o baile, eu vou fazer o que quiser, porque eu não pedi para nascer, eu não pedi para você me botar no mundo, então quem manda na minha vida sou eu, quem vai fazer sou eu. Como assim? As pessoas querem fazer isso com Deus. Deus é o Criador. Você só está vivo aí agora, me assistindo na sua casa, porque Deus quis. A gente já ouviu milhões de vezes a narrativa de um espermatozoide que vai e fecunda um óvulo, e você é esse espermatozoide vencedor, e blá, 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 blá. A verdade é que você existe porque Deus quis. Você só está respirando e me ouvindo agora na sua TV, no seu tablet, no seu celular, você só está me vendo porque Deus quer. Então você deve satisfação a Deus, sim. Então você tem que conhecer a vontade de Deus, viver do jeito dele, sim. Senão é rebelião. Mas eu quero me rebelar, pastor Cassiano, eu quero viver do meu jeito, então aceite as consequências. Então aceite, porque aquele que criou tem a autoridade para legislar. Ele é o Senhor dos céus e da terra.
A Bíblia diz que Ele está sentado num trono cujas bases são justiça e juízo. O mundo não está entregue às suas leis e à natureza. Existe um Deus Todo-Poderoso assentado no trono, e chegou o momento dele olhar para as nações e para os indivíduos da terra e dizer o que Ele quer. Então essa pandemia nunca vista de forma global, de forma que atinja todo o planeta, porque a peste espanhola dizimou um terço da Europa, mas as Américas e a Ásia não sabiam nem o que estava acontecendo. Hoje o mundo inteiro está debaixo dessa maldição, dessa doença. Por quê? Por causa do pecado, da desobediência do homem. Deus mandou alguns avisos. Veio o tal do SARS, espalhou um pouco, segura. Veio a gripe suína, o H1N1, segura. Agora não teve segura, agora espalhou. Deus foi soltando pequenos juízos para ver se o ser humano, repito, enfatizo, de forma micro, de forma pessoal, e as nações, como todo, Deus foi soltando juízos para ver se o povo tomava vergonha na cara e se voltava para a sua palavra, para viver do jeito dele, mas ninguém quis, então agora aguenta. Chegou a hora da humanidade entender que Deus nos fez para vivermos do jeito dele, não do nosso. Agora, se você insistir em viver do seu jeito pecaminoso, aguente as consequências. Gênesis capítulo 3 está aqui como aviso. A desgraça que acometeu Adão e Eva está espalhada para todos os seus filhos e filhas nesse início de século 21. Deus disse para a mulher no versículo 16, eu vou multiplicar grandemente a dor da sua concepção, e em dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aí hoje esse embate do empoderamento feminino, mas Deus já tinha dito que haveria essa confusão em que a mulher seria submissa ao marido, e isso é um dos juízos, inclusive, oriundo de Gênesis 3, e essa briga parece que não tem fim, porém está aqui na palavra de Deus. É um dos castigos à mulher por ter sido ela o primeiro veículo da tentação. Paulo repete isso aos Efésios, dizendo que a mulher é o vaso mais frágil. Então toda essa ideia de feminismo, empoderamento feminino, vem muito também insuflado pela serpente do jardim. Versículo 17, ao homem disse, porquanto deste ouvistes a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Aí a maldição não vem só para o homem, aqui vem o coronavírus, aqui vem o câncer, aqui vem toda essa maldição de pestes, doenças terríveis na terra. Aqui está, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, ela produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. O Jardim do Éden não tinha coronavírus, o Jardim do Éden não tinha doença, e hoje a terra tem. Tudo isso por causa do pecado, das pessoas insistirem em viver do jeito delas e não do jeito de Deus. E o pior de tudo, e o pior de todos os juízos, é o versículo 23, a partir do versículo 23, quando diz, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante, que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. O pior juízo de Deus foi Deus ter lançado os dois para fora da presença dele. Se eu termino essa palavra aqui, ela serviria de aviso, talvez explicar a origem de todo o mal. Porém alguém diria, mas esse Deus é mau, esse Deus é muito ruim. Quer dizer, ele criou, ele avisou, e quando eles pecaram, Deus simplesmente os expulsou e os abandonou. Não, nunca abandonou, nunca abandonou. Deus levantou um homem chamado Abrão, teve seu filho Isaque, Israel mudou o nome para Israel, a nação Israel, Deus deu leis a essa nação, os tirou do Egito pelo Mar Vermelho, e ali essa nação seria o exemplo das nações. E aí depois de algum tempo Israel começou a fracassar, mas de dentro desse povo de Israel, o próprio Deus nasceu, há 2000 anos atrás.
para ensinar o mundo o jeito de Deus. Jesus nasceu no pior momento da humanidade, em que o Império Romano havia cooptado o Império Grego. Era o maior momento de idolatria, o maior momento de feitiçaria, de beber sangue, de comer vísceras, o maior momento de prostituição e promiscuidade na terra. Há mais de 2020 anos atrás, quando Jesus nasceu, o mundo estava podre, no auge da podridão, e isso começava pelos imperadores Calígula, Nero, Diocleciano, homens promíscuos, homossexuais terríveis, homens sanguinários, homens assassinos. O mundo estava completamente tomado pelo mal, em uma ditadura satânica, em um imperialismo de pecado, e é nesse contexto de podridão que Jesus nasceu. E alguém podia dizer: Jesus, o Senhor nasce agora e o Senhor se revela aos 30 anos de idade, o Senhor está se revelando como Cristo para quê? O Senhor vai nos matar, o Senhor vai nos destruir. Porque o Senhor Deus, Ele destruiu o mundo. As famílias já não existiam mais na época do dilúvio, mas Deus saca uma família, e para preservar aquilo que Ele criou, porque você sabe, quem criou a família foi o próprio Deus. Ele que colocou Adão e Eva, fez um para o outro, seus filhos, enfim, Deus é o criador da família. Aí Deus tira uma família com Noé na arca e mata, porque já não tinha consciência de família, ninguém queria viver do jeito de Deus, todo mundo vivendo do jeito do diabo, vivendo do seu próprio jeito. 450 anos depois, Deus tira outra família, vem Ló, a esposa e as filhas. Infelizmente a mulher não quis, ela quis voltar atrás e acabou morrendo ali mesmo, mas Deus salva outra família. Deus sempre preservando famílias, mas quando Jesus veio, novamente não havia mais senso de família. A questão de bruxaria, feitiçaria, a questão de promiscuidade, homem com homem, mulher com mulher, mulher com bicho, homem com bicho, toda a herança da cultura grega, somada àquilo que os romanos assimilaram. O mundo estava podre, e alguém podia dizer: Senhor Jesus, o Senhor é o Cristo, se manifestou, e agora o Senhor vai nos matar. E aí vem a maior definição de graça. Jesus diria: não, dessa vez eu não vim para matar vocês, dessa vez eu vim para morrer por vocês. E aí isso dá um nó na nossa cabeça, porque o momento que o mundo estava mais podre, em que Deus devia vir com juízo e nos matar, Deus não mata, Deus morre no nosso lugar. Jesus foi a última chance que Deus deu a essa humanidade. Jesus morre, derramando até a última gota de sangue para limpar a nossa alma dos nossos pecados. Ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus, e 10 dias depois de se assentar no seu trono, ainda manda o Espírito Santo dele para morar dentro daquele que se converte ao seu nome. Então Jesus, num projeto perfeito de restauração do relacionamento perdido no Éden, coloca o Espírito dele para morar dentro do novo convertido, dentro do discípulo de Cristo, dentro do cristão, dentro do crente. Você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar em você, é restabelecida a amizade, é restabelecido o relacionamento. Só que mais de 2020 anos se passaram, e o que a humanidade faz hoje? Rejeita essa última ajuda de Deus. Jesus está completamente esquecido em vários países da Ásia, completamente esquecido em vários países da Europa, em muitos lugares dos Estados Unidos, América Latina, e na mente e coração de muitas pessoas nesse Brasil, ninguém quer saber de Jesus. A última oportunidade, você individualmente, todas as pessoas da sua cidade, do seu país, as nações, a última chance das pessoas se voltarem para o Criador, o dono de tudo, através de Cristo. Essa última chance está, repito e enfatizo, nessa fase final, que acreditamos ser a fase final, está completamente desprezada. Ninguém quer mais Jesus, ninguém se importa com a palavra de Deus, ninguém quer obedecer à vontade de Deus. E aí, todas as vezes que o ser humano se rebela, de forma quanto mais, Deus vem com juízo. Deus vem com juízo. Deus não vai aceitar ser tão desobedecido, tão desprezado. E o pior, não é só uma questão, porque alguém podia, de uma forma satânica, contra-argumentar assim: mas Deus então é muito vaidoso, porque Ele não pode. Primeiro, Ele criou, Ele tem poder e autoridade de dizer como vai ser feito. E segundo, não é só uma questão de Deus ser obedecido por causa do seu ego, é uma questão até de preservação da vida, porque o pecado se multiplicou tanto na terra que as pessoas estão se destruindo.
Além de ser uma blasfêmia e afronta contra o Criador, a própria raça humana está se acabando. É muito sangue derramado, é muito aborto, é muita morte, é muito assassinato, é muita mãe chorando, é muita fome, é muita gente querendo um prato de comida e não tem, enquanto reis se banqueteiam, enquanto os senadores comem lagostas, as favelas, as pessoas não têm o que comer. Então não é só Deus ser adorado, é a autodestruição da terra, isso não deixa Deus feliz, e Deus vai entrar com justiça. Pela primeira vez na história da raça humana, uma pandemia, por causa do efeito miraculoso da internet, se torna completamente mundial. Não é um foco, não é um continente, não, é uma doença global, é uma doença planetária. E agora? Por que isso está acontecendo? Por causa do pecado, por causa da desobediência, a livre escolha de querer viver do seu jeito e não do jeito de Deus. E o que nós devemos fazer diante disso tudo? Eu tenho ouvido muita gente empoderar o diabo. Isso é o diabo. Olha, irmãos, vamos repreender agora o diabo, porque o diabo trouxe esse vírus para a terra, e nós vamos agora à batalha espiritual e lutar com o diabo. Não tem diabo nisso não. O salmista diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, o poder pertence a Deus. Quando é um juízo global, o diabo está escondido com o rabo entre as pernas, porque até os demônios tremem, estremecem quando Deus entra em justiça. Esse mal não veio do diabo, esse mal veio de Deus para punir as nações. Então você que está me ouvindo agora, e agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos clamar, nós vamos olhar para as nossas vidas. Senhor, eu estou em desobediência com a tua vontade, eu estou indo de encontro ao que a tua Bíblia diz, eu estou realmente a fim de te obedecer. Talvez alguém diga: pastor, mas eu não sou super certinho. Não, irmãos, o que Deus quer é relacionamento. Dobra os seus joelhos, coloca o teu rosto no pó, confessa os teus pecados. Você tem tempo, você está de quarentena, você está em casa. Faz uma autocrítica, uma autoanálise da sua vida até hoje. Você não tem outra coisa, vai ficar perdendo tempo em Netflix ou enchendo sua caraminhola de notícias ruins do que está acontecendo lá na Itália, que nem chegou aqui ainda de forma tão grave. Você está quieto dentro de casa, está obedecendo a tudo aquilo que está sendo observado pelos governos. Você não está de quarentena, aproveita esse tempo para botar o rosto no chão e se converter ao Senhor. Deus, o que eu vim fazendo até? Eu não vou pensar nos outros. O que eu estou fazendo de errado? Que o Senhor não se agrada? Eu tenho cometido alguns pecados? Como é que eu tenho agido? Nós pensando, como é que eu tenho agido na minha empresa? Será que eu estou aderindo à corrupção? Será que eu faço falcatruas financeiras? Fazendo coisas erradas com a minha empresa? E agora a empresa parou? Senhor, minha vida sexual, o que eu estou fazendo de errado com o celular, com a TV? Ou o simples fato de desprezar a Deus e a sua presença. Deus, eu nunca mais li a Bíblia, eu nunca mais orei, eu simplesmente mecanicamente vou a um culto domingo à noite. É isso? Esse é o tempo de autoavaliação. Essa praga veio para purificar a igreja e servir de sinal para o mundo e as suas nações de que existe um Deus assentado no trono. Para aqueles que são rebeldes e não querem a Deus, é justiça. Mas para você que é crente e tem o Espírito Santo, Deus está apenas dizendo: eu quero mais da tua presença. Você não tinha tempo para mim, correria. Agora você tem tempo para mim, diz o Senhor. Me procura, cante louvores, leia a palavra, fale em línguas. Agora você tem muito tempo de qualidade para gastar com Deus. Não sabemos quando será o arrebatamento, se esse é o sinal global de pestes e que Jesus está para chegar agora, ou se ainda vai demorar. Ninguém pode afirmar o dia nem a hora, mas sem dúvida alguma, eu trago essa palavra por pelo menos essas 2 razões. Primeiro, tudo isso que está acontecendo é por causa do pecado. Segundo, não viva no pecado, viva para Deus. Procure o jeito dele nas páginas da Bíblia, ouça as pregações, e do jeito de Deus, dará tudo certo na tua vida. Eu quero fazer uma oração agora por você que está
nos acompanhando, aí na sua televisão, no seu tablet, no seu celular. E, se possível for, feche os seus olhos, curve a sua cabeça agora aí onde você está. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu deves ser temido, respeitado. As pessoas e as nações se esquecem que Tu és o Deus Todo-Poderoso e blasfemam de Ti, te desprezam, te ridicularizam. Aqui no Brasil, Deus, nós vimos isso acontecer no Natal do Netflix, nós vimos isso acontecer no Carnaval, com aquela blasfêmia da Mangueira e tantos outros casos de corrupção, de mortes, de desprezos. Então Tu és um Deus que tem que ser respeitado e temido. Mas a serpente tentou e muita gente escolheu viver longe de Ti. Então o juízo está aí para que essas pessoas repensem como devem se comportar diante de Ti, da Tua palavra e das Tuas leis. Mas para aqueles que já Te conhecem através de Jesus, através da Bíblia, através da Tua palavra e pelo Teu bom Espírito que habita dentro deles, que eles entendam que Tu não estás apenas com juízo, mas o Senhor também está com acolhimento. O Pai está tentando trazer seus filhos de volta a uma comunhão plena e eficaz. Não apenas domingueiros, frequentadores de um culto à noite. Agora não há templo, agora não há ajuntamento. O que há agora é voltar aos braços do Pai. Para quem não Te conhece, eu oro agora para que eles se convertam a Ti, para que eles conheçam a Ti pela palavra. Que a Bíblia volte a ser o livro central daqueles que não Te conhecem, que eles possam procurar no livro Te conhecer. E os crentes que me assistem agora e me ouvem, possam voltar aos Teus braços, não com indagações, com queixas. Tua palavra diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, porque Deus não pode errar. O erro está em nós, Senhor. Que os crentes não venham entrar nessa de se rebeliar e dizer por quê, mas que eles possam orar e dizer: Senhor, eu aproveito esse momento de desgraça para me aproximar de Ti e voltar para os Teus braços. Ministra, Senhor, de uma forma poderosa ao coração de todos que estão até o fim ouvindo essa mensagem. Que ela alcance ninho no coração de todos e que ela não volte vazia. Para a glória do nome de Jesus, para o bem de todos que ouvem. Faz tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Alessandro, muito obrigado pela palavra. Louvamos a Deus pelo que nós ouvimos nesta noite, neste momento, e pedimos que o Senhor possa enriquecer e fazer com que os irmãos se lembrem de tudo que foi dito aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando este culto, não há mais nada a acrescentar, senão lembrar que amanhã, 9 horas da manhã, eu estarei com o momento de fé, para nós estarmos juntos, comentando sobre as coisas de Deus e também fazendo oração. Amanhã, segunda-feira, também na terça, e na quarta estaremos às 9 da manhã e também às 19h30, transmitindo o nosso culto aqui, como estamos nos propondo durante esta temporada. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, vamos agora nos despedir, e eu quero desejar que o Senhor, nosso Deus, abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome